Olá, meu nome é Márcio, seja bem-vindo ao Explica Melhor. Nesse vídeo, vamos resolver as questões de Física da FUVEST 2021 na primeira fase. Se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de dar um like e se inscrever no canal. Beleza? Então vamos lá, vamos começar na questão 45. É uma questão conceitual. Vamos ler aqui com cuidado e verificar quais são as alternativas corretas. Considere as seguintes afirmações. Uma pessoa em um trampolim é lançada para o alto. No ponto mais alto de sua trajetória, sua aceleração será nula, o que dá a sensação de gravidade zero. Essa é falsa, porque durante todo o movimento do lançamento, a gravidade vai estar atuando. Portanto, a aceleração não é zero, a gravidade é uma aceleração. Afirmativa 2. A resultante das forças agindo sobre um carro andando em uma estrada em linha reta a uma velocidade constante tem módulo diferente de zero. Não, se está em linha reta com velocidade constante, a somatória das forças é igual a zero. Essa é a primeira lei de Newton. A somatória das forças igual a zero deve estar parado ou em movimento retilíneo e uniforme. Então a 2 também é falsa. 3. As forças peso e normal atuando sobre um livro em repouso em cima de uma mesa horizontal formam um par ação e reação. Falso também. A força peso é uma força que atua no livro, provocada pelo planeta Terra, e a força normal é uma força que também atua no livro, provocada pela mesa. Então, para ação e reação, cada uma atua em um corpo diferente, né? É resultado da interação entre dois corpos. Um corpo recebe a ação e o outro corpo recebe a reação. Não tem como o livro receber as duas. Então, a afirmativa 3 também é falsa, ou seja, todas são falsas. Então, alternativa letra E. Agora vamos à questão 46. Vamos dar uma lida rápida aqui na questão para a gente entender o que está acontecendo. Um vídeo bastante popular na internet mostra um curioso experimento em que uma garrafa de água pendurada por uma corda é mantida suspensa por um palito de dente apoiado em uma mesa. O truque só é possível pelo uso de outros palitos, formando um tipo de treliça. A figura à direita da foto mostra uma visão lateral do conjunto, destacando duas forças que atuam sobre o palito 1. Nessa figura, F é a força que o palito 2 exerce sobre o palito 1, aplicada a uma distância L do ponto A na borda da mesa. P é a componente vertical da força que a corda exerce sobre o palito 1, aplicada a uma distância D do ponto A. E θ é o ângulo entre a direção da força F e a vertical. Para que o conjunto se mantenha estático, porém na iminência de rotacionar, a relação entre os modos de F e P deve ser qual? Aí tem um note adote aqui, despreze o peso dos palitos em relação aos modos das forças F e P. Então, é muito importante essa parte de despreze o peso dos palitos, porque aí você tem menos duas forças para trabalhar. Como aqui é estática, a gente não quer que o palito gire, né, que haja uma rotação. Então, no equilíbrio de rotação, temos somatória dos momentos igual a zero, ou somatória dos torques igual a zero. Vamos fazer um desenho ilustrativo da situação. Vamos desenhar uma linha para representar o palito 1 e o ponto A é onde ele está apoiado na ponta da mesa. Tem uma força F que é feita pelo palito 2 para cima. Tem a força P para baixo, que é exercida pela corda que está segurando a garrafa. No ponto A tem uma normal, né? Está em contato ali. É uma força que não está desenhada lá no enunciado, mas tem uma normal ali que é uma força de contato. A distância da normal até o ponto de aplicação da força P é D. O ângulo entre a vertical e a direção da força F, que é na direção do palito 2, é θ. Esse ângulo se repete ali em cima também, que é o ângulo em relação à vertical. Bom, podemos trabalhar com a força F ou com suas componentes. Então eu posso decompor a força F numa força Fy vertical e numa força Fx horizontal. A distância da força Fy até o ponto A é L. E o ponto A eu vou usar como polo para calcular os momentos. Bom, como a somatória dos momentos tem que ser zero, então temos momento da força Fx, mais momento da força Fy, mais momento da força P, mais o momento normal, somando tudo isso tem que dar zero. O momento da força Fx é Fr vezes zero, porque a força Fx está numa direção que passa pelo polo. Então, a distância em relação ao polo para ela é zero.
Fy está a uma distância L do polo e o momento dela é negativo, porque a rotação que ela tenta executar é no sentido horário. Convencionalmente, a rotação no sentido horário tem momento negativo. A força P está a uma distância D do polo e tem momento positivo, porque a rotação dela é no sentido anti-horário. E a normal também passa pelo polo, então a distância para ela também é zero, então é normal vezes zero. Tudo isso somado tem que dar zero. Claro que o momento da força Fx vai ser zero e o momento normal vai ser zero. O que sobra então? Menos Fy, só que o Fy é o quê? É o cateto adjacente do ângulo θ. Então é F cosseno θ, vezes a distância ao polo, que é L, mais força P, vezes a distância ao polo, que é D, e isso vai dar igual a zero. Passando P vezes D para o outro lado, ficamos com menos F vezes cosseno θ vezes L igual a menos P vezes D. Aqui nós vamos multiplicar por menos 1 para eliminar o sinal de menos. E vamos isolar a força F. Força F, então, vai ser P vezes D. E o cosseno θ vezes L vai passar dividindo. Então ficamos com F igual a P vezes D dividido por L cosseno θ. Resposta letra A. Questão 47, sobre smartphones. Vamos dar uma lida rápida. Os smartphones modernos vêm equipados com um acelerômetro, dispositivo que mede as acelerações a que o aparelho está submetido. O gráfico foi gerado a partir de dados extraídos por um aplicativo do acelerômetro de um smartphone pendurado por um fio e colocado para oscilar sob a ação da gravidade. O gráfico mostra os dados de uma das componentes da aceleração, corrigidos por um valor de referência constante em função do tempo. Com base nos dados do gráfico e considerando que o movimento do smartphone seja de um pêndulo simples a ângulos pequenos, o comprimento do fio é de aproximadamente, note a dot, use π igual a 3 e a aceleração da gravidade g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, do gráfico, o que nós podemos tirar? Nós podemos tirar o período de oscilação desse pêndulo. Bom, como o período é de 1,4 segundos aproximadamente, nós podemos usar a relação entre período e comprimento para um pêndulo simples a pequenas oscilações. Período igual a 2π raiz de L sobre G. Sendo assim, fica 1,4 igual a 2 vezes 3 raiz de L sobre 10. Vamos elevar todo mundo ao quadrado, né? 1,4 ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado, e aí a raiz vai desaparecer, fica L sobre 10, o que nos leva a 1,96 igual a 36 vezes L sobre 10. Isolando o L, fica L igual a 10 vezes 1,96 dividido por 36. O que nos dá um L de aproximadamente 0,54 metros, ou seja, 54 centímetros. Como a leitura do gráfico não é exata, então a melhor resposta aqui seria a letra C, 50 centímetros. Vamos agora para a questão 48. Vamos dar uma olhada na questão. Uma comunidade rural tem um consumo de energia elétrica de 2 MWh por mês. Para suprir parte dessa demanda, os moradores têm interesse em instalar uma mini usina hidrelétrica e uma queda d'água de 15 metros de altura com vazão de 10 litros por segundo. O restante do consumo seria complementado com painéis de energia solar que produzem 40 kWh de energia por mês cada um. Considerando que a mini usina hidrelétrica opere 24 horas por dia com 100% de eficiência, o número mínimo de painéis solares necessários para suprir a demanda da comunidade seria de, note a dot, densidade da água 1 kg por litro, um mês igual a 30 dias e aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, o ponto importante é que a mini usina hidrelétrica vai funcionar com 100% de eficiência. Isso facilita bastante os cálculos. Então, primeiro vamos calcular a potência dessa mini usina. Potência é energia por tempo. A energia vem da queda d'água, então energia potencial gravitacional. Então, potência é mgh, que é energia potencial gravitacional, dividido por tempo. A vazão dada no enunciado é de 10 litros por segundo de água. E no note a dot temos que 1 kg corresponde a 1 litro para a água. Então a vazão vai ser de 10 kg por segundo. Ora, na expressão da potência temos massa dividido por tempo, que vai ser exatamente a nossa vazão. Sendo assim, potência vai ser igual a 10, que é a vazão, vezes 10, que é a gravidade, vezes 15 metros de altura da queda d'água. Isso vai dar 1.500 watts de potência para a mini usina. Agora vamos calcular a energia gerada no mês. Usando a mesma expressão, temos que energia é igual a potência vezes tempo.
A potência é de 1.500 watts. O tempo, 24 horas por dia, vezes 30 dias em cada mês. Multiplicando tudo aí, temos energia igual 1.080.000 watts-hora, ou seja, 1,08 megawatts-hora por mês. Do total de 2 megawatts-hora que a comunidade precisa, ainda faltam quanto? 2 megawatts-hora menos 1,08 megawatts-hora vai dar 0,92 megawatts-hora, ou 920 kWh. Isso vai ter que ser suprido pelos painéis solares. Um painel fornece 40 kWh. Então, quantos painéis fornecerão 920 kWh? Vai ser uma regra de 3. Então, o número de painéis é 920 kWh dividido por 40 kWh, ou seja, 23 painéis são necessários. Resposta, letra B. Agora vamos à questão 49. Vamos começar a nossa leitura. Ondas estacionárias podem ser produzidas de diferentes formas, dentre elas esticando-se uma corda homogênea fixa em 2 pontos separados por uma distância L e pondo-a a vibrar. A extremidade à direita é acoplada a um gerador de frequências, enquanto a outra extremidade está sujeita a uma força tensional produzida ao se pendurar à corda um objeto de massa M0 mantido em repouso. O arranjo experimental é ilustrado na figura. Ajustando a frequência do gerador para F1, obtém-se na corda uma onda estacionária que vibra em seu primeiro harmônico. Ao trocarmos o objeto pendurado por outro de massa E-mão, observa-se que a frequência do gerador para que a corda continue a vibrar no primeiro harmônico deve ser ajustada para 2F1. Com isso, é correto concluir que a razão E-mão por M0 deve ser quanto? Note e adote. A velocidade da onda propagando-se em uma corda é diretamente proporcional à raiz quadrada da tensão sobre a qual a corda está submetida. Bom, esse note e adote é a parte mais importante, é por aqui que a gente vai começar. Ele está dizendo basicamente que a velocidade é proporcional à raiz quadrada da tensão. Isso implica que a tensão é proporcional à velocidade elevada ao quadrado. Só que no equilíbrio, a tensão é igual ao peso do bloco pendurado, ou seja, mg. Assim, mg é proporcional à velocidade ao quadrado. Passando o g para o outro lado, temos que a massa pendurada é proporcional à velocidade ao quadrado dividido por g. Na corda tem uma onda se propagando. Nela, a velocidade da onda é v igual a lambda f, de forma que a massa m é proporcional a lambda f ao quadrado dividido por g. E no primeiro harmônico, o comprimento de onda é 2 vezes o tamanho da corda, 2 vezes L. Assim, chegamos à conclusão que a massa m é proporcional a 2L vezes a frequência, tudo isso ao quadrado, dividido por g. Ou seja, 4L ao quadrado, F ao quadrado, dividido por G. Assim, para a massa M0, temos M0 é proporcional a 4L ao quadrado, F1 ao quadrado, dividido por G. E para a massa E-mão, temos E-mão é proporcional a 4L ao quadrado, 2F1 ao quadrado, dividido por G. Ou seja, 4L ao quadrado vezes 4 vezes F1 ao quadrado, dividido por G. Agora podemos calcular E-mão dividido por M0, onde E-mão é 4L ao quadrado vezes 4 vezes F1 ao quadrado sobre G, e o M0, 4L ao quadrado, F1 ao quadrado sobre G. Isso é uma divisão de frações. Você mantém a fração de cima, 4L ao quadrado vezes 4 vezes F1 ao quadrado sobre G, e multiplica pelo inverso de baixo, G dividido por 4L ao quadrado, F1 ao quadrado. Aqui nós podemos cortar o G, o L ao quadrado, o 4 e o F1 ao quadrado. Então, a massa E-mão dividido por M0 vai ser igual a 4. Resposta, letra E. Chegamos agora à questão 50, uma questão conceitual também. Vamos ler com cuidado e verificar quais são as afirmações corretas. Um mol de um gás ideal percorre o processo cíclico ABCA em um diagrama PV, conforme mostrado na figura, sendo que a etapa AB é isobárica, a etapa BC é isocórica e a etapa CA é isotérmica. Considere as seguintes afirmações. Afirmação 1. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Bom, a etapa BC é uma etapa isocórica, portanto não há mudança no volume, ou seja, não há trabalho realizado. Sendo assim, todo o calor vem da variação de energia interna
desse gás. Como a pressão está diminuindo, né, sua temperatura está diminuindo, ou seja, ele está liberando calor. Então, ok. Já na etapa CA, você não tem mudança na temperatura, porque o processo CA é isotérmico, então não há variação de energia interna. Então, toda a variação de calor vai vir do trabalho realizado. Então, o trabalho está acontecendo de C para A. E como é uma diminuição de volume, né, esse trabalho vai ser um trabalho negativo, é um trabalho feito sobre o gás. Ou seja, novamente o calor é liberado pelo gás. Então, a afirmativa 1 é verdadeira. 2. O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo tanto nas etapas AB quanto na etapa BC. Na etapa BC, o trabalho é nulo, porque não tem variação de volume. Então, a afirmativa 2 é falsa. Afirmativa 3. O gás tem sua temperatura aumentada tanto na etapa AB quanto na etapa CA. Na etapa CA, ele está seguindo uma isoterma, ou seja, a temperatura não muda. Então, a afirmativa 3 é falsa também. Ou seja, apenas a afirmativa 1 é verdadeira. Resposta, letra B. Questão 51, uma questão de ótica. Vamos ler o enunciado. O olho humano constitui uma complexa estrutura capaz de controlar a luz recebida e produzir imagens nítidas. Em pessoas com visão normal, o olho é capaz de acomodar o cristalino para focalizar sobre a retina a luz que vem dos objetos, desde que não estejam muito próximos. Pessoas míopes, por outro lado, apresentam dificuldades em enxergar de longe. Ao focalizar objetos situados além do chamado ponto remoto, PR, a imagem forma-se à frente da retina, conforme ilustrado na figura. Nesse caso, lentes corretivas são necessárias a fim de que o indivíduo observe o objeto de forma nítida. Qual arranjo esquemático melhor descreve a correção realizada por uma lente receitada por um oftalmologista, no caso do indivíduo míope? Bom, vamos lá. Se a pessoa tem miopia, ela não consegue enxergar de longe, como o enunciado fala. A correção da miopia ela é feita com lentes divergentes. Na letra A, perceba que, ao atravessar a lente, os raios são paralelos, não são divergentes. Então, a letra A não é. Já na letra B, podemos observar que a luz diverge ao atravessar a lente. Então, ela está funcionando como uma lente divergente. Na letra C, a luz está convergindo ao atravessar a lente. Isso não pode acontecer. Na letra D, também há uma convergência da luz, assim como na letra E, né? Os raios são paralelos dentro da lente e depois convergem. Então, a resposta correta é a letra B, que mostra o comportamento correto de uma lente divergente, fazendo os raios divergirem. Agora a questão 52. Vamos ler. Dois balões negativamente carregados são utilizados para induzir cargas em latas metálicas, alinhadas e em contato, que, inicialmente, estavam eletricamente neutras. Conforme mostrado na figura, os balões estão próximos, mas jamais chegam a tocar as latas. Nessa configuração, as latas 1, 2 e 3 terão respectivamente carga total, NOT e ADOT. O contato entre dois objetos metálicos permite a passagem de cargas elétricas entre um e outro. Suponha que o ar no entorno seja um isolante perfeito. Bom, vamos lá. Vamos desenhar aqui as três latas, uma ao lado da outra. Elas inicialmente estão neutras, ou seja, nenhuma delas possui carga elétrica, então o total de cargas positivas e negativas dentro delas é igual, o que gera corpos neutros. Quando você aproxima os dois balões negativamente carregados de um lado e do outro, o que acontece? Os elétrons que podem se movimentar facilmente nas estruturas metálicas, eles são repelidos pelos balões. Então, o que esperamos é que haja uma concentração de elétrons na lata do meio. Aqui teremos cargas negativas repelidas pelos balões. Então, a lata do meio vai ficar com uma carga total negativa. Como esses elétrons saíram das outras latas, das latas dos extremos, elas ficam sem esses elétrons, ou seja, vão ficar com um desequilíbrio por falta de elétrons, ou seja, vão ficar positivamente carregadas. Concluindo então, a lata 1 vai ficar com carga positiva, a lata 2, que é a do meio, com carga negativa, e a lata 3 da outra extremidade, com carga positiva também. A resposta correta é a letra D. Chegamos à questão 53.
uma questão de eletrodinâmica de circuitos. Vamos ler. Em uma luminária de mesa, há duas lâmpadas que podem ser acesas individualmente ou ambas ao mesmo tempo, com cada uma funcionando sob a tensão nominal determinada pelo fabricante, de modo que a intensidade luminosa de cada lâmpada seja sempre a mesma. Entre os circuitos apresentados, indique aquele que corresponde a um arranjo que permite o funcionamento conforme essa descrição. Note e adote. Suponha que as lâmpadas funcionem de maneira ômica, ou seja, da mesma forma que um resistor. Bom, então vamos lá. Vamos olhar os desenhos e descobrir qual que satisfaz as condições dadas no enunciado. Primeiramente, vamos descartar a situação 5, porque a lâmpada mais de baixo está curto-circuitada. Tem um fio entre os dois polos dessa lâmpada, então por mais que você aperte o interruptor de baixo, ela não vai acender. Há um curto-circuito ali. Então, o 5 está descartado. Vamos descartar também o 3, porque as lâmpadas estão ligadas em série. Então as duas vão acender ao mesmo tempo e apenas se eu fechar as duas chaves. Se uma chave ficar aberta, nenhuma das duas vai acender. Então não tem como elas acenderem individualmente. Então o 3 está errada também. Nós também vamos eliminar a situação 1, em que as duas lâmpadas estão ligadas em paralelo e tem apenas uma chave. Então as duas lâmpadas vão acender juntas e apagar juntas, mas não vão acender individualmente. Então, entre a situação 2 e a situação 4, vamos examinar a situação 4. Veja que não tem como acender a lâmpada de baixo sozinha. Para que ela acenda, a chave de cima tem que estar fechada. Isso vai fazer com que a lâmpada de cima também acenda. Então não tem como as duas acenderem individualmente. Então a resposta correta é a 2. A ligação em paralelo com chaves também em paralelo. As lâmpadas podem acender individualmente, separadas, ou as duas ao mesmo tempo. Resposta, letra B de bola. Vamos agora para a questão 54. Uma esfera metálica de massa M e carga elétrica mais Q descansa sobre um piso horizontal isolante, em uma região em que há um campo elétrico uniforme e também horizontal, de intensidade E, conforme mostrado na figura. Em certo instante, com o auxílio de uma barra isolante, a esfera é erguida ao longo de uma linha vertical, com velocidade constante e contra a ação da gravidade, a uma altura total h, sem nunca abandonar a região de campo elétrico uniforme. Ao longo do movimento descrito, os trabalhos realizados pela força gravitacional e pela força elétrica sobre a esfera são, respectivamente, quais? Então vamos lá, vamos começar lembrando a definição de trabalho. Trabalho é igual a F vezes D vezes cosseno de alfa, onde o D é o deslocamento provocado pela força, F é o valor da força em módulo e tal é o trabalho realizado pela força. Alfa é o ângulo entre a força e a direção do movimento. Agora vamos desenhar o campo elétrico, que ele é uniforme, e a gravidade, que é vertical e aponta para baixo. A esfera tem carga Q. E agora vamos desenhar as forças. A primeira força que atua sobre ela é o peso, que é vertical, apontando para baixo. A outra força é a força elétrica. Como a carga é positiva, essa força elétrica tem o mesmo sentido do campo elétrico. E agora vamos calcular o trabalho de cada força no deslocamento vertical para cima. Primeiro, peso. O trabalho da força-peso é peso vezes h, que é o deslocamento, vezes cosseno do ângulo alfa. O trabalho da força-peso, então, é mg, que é o peso, vezes h, vezes cosseno de 180 graus, porque o sentido do movimento é para cima e o sentido da força-peso é para baixo. Então, há um ângulo de 180 graus entre os dois. Cosseno de 180 é menos 1, então o trabalho da força-peso vai ser menos mgh. Agora o trabalho da força elétrica. O trabalho da força elétrica é igual a força elétrica vezes h, que é o deslocamento, vezes cosseno do ângulo alfa. O trabalho da força elétrica é carga vezes o campo, que é o valor da força elétrica, vezes h, que é o deslocamento, vezes cosseno de 90 graus. Perceba que durante o movimento vertical, a força elétrica é sempre 90 graus em relação à direção do movimento. Cosseno de 90 graus é zero, portanto o trabalho da força elétrica é zero. Resposta, letra B de bola. Chegamos à questão 55, vamos dar uma lida com cuidado nela. A energia irradiada pelo Sol provém da conversão de massa em energia durante reações de fusão de núcleos de hidrogênio para produzir núcleos de hélio.
Atualmente, essas reações permitem ao Sol emitir radiação luminosa a uma potência aproximadamente 4 vezes 10 elevado a 26 watts. Supondo que essa potência tenha sido mantida desde o nascimento do Sol, cerca de 5 vezes 10 a nona anos atrás, a massa correspondente àquela perdida pelo Sol até hoje é mais próxima de quanto? Note e adote. Velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Considere que um ano tem cerca de 3 vezes 10 a 7 segundos. Bom, vamos lá. Primeiro vamos calcular o total de energia liberada pelo Sol. Vamos usar a fórmula de potência. Potência é igual a energia dividido por tempo. Portanto, energia é potência vezes tempo. Então, a energia irradiada pelo Sol é 4 vezes 10 a 26 watts durante 5 vezes 10 a nona anos. Vamos converter o tempo para segundos. Então, a energia vai ser 4 vezes 10 a 26 watts vezes 5 vezes 10 a nona anos vezes 3 vezes 10 a sétima segundos por ano. De acordo com Einstein, a variação de energia é igual à variação de massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, a variação de massa é igual à variação de energia dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Assim, a variação de massa é igual a 4 vezes 10 a 26 vezes 5 vezes 10 a nona vezes 3 vezes 10 a sétima, que é a energia liberada pelo Sol, dividido por 3 vezes 10 a 8, que é a velocidade da luz, ao quadrado. Ficamos com 60 vezes 10 a 42 dividido por 9 vezes 10 a 16. Ou seja, a variação de massa foi de 6,67 vezes 10 elevado a 26 kg. Isso está mais próximo de 10 elevado a 27 kg. Ou seja, resposta à letra C. E aí, conseguiu acompanhar? Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário. Se você curtiu o vídeo, não esquece o like. Tá explicado? Até a próxima!